E chegou aquele momento que todos nós esperamos, que é um bate-papo descontraído, cheio de informação e com essa pessoa maravilhosa que sempre nos encanta toda semana, Carlos Cantelo. Estamos aí iniciando mais uma semana cheios de energia, né? Isso, com muita vontade, vontade de aprender, vontade de evoluir, vontade de colaborar com os nossos telespectadores, dando dicas de como melhorar a sua vida, como transformar o seu dia num dia mais feliz, mais alegre. É verdade, isso que nos movimenta, né, Campelo, que nos dá aquela força, aquela energia de verdade, assim, para continuar trabalhando com esse propósito. É isso, e hoje a gente vai falar bastante sobre energia. Olha, adorei, eu adoro falar, eu sou a Mister Energias. Falo muito sobre energia porque é quando você entra nesse entendimento, assim, sabe? Eu acho que você sente tudo isso acontecer com você, então você vê a força que é você buscar cada vez mais entender sobre isso, né? É verdade. Acreditar, usar isso em seu favor, ter uma responsabilidade com a energia que você emana, é muito importante. É verdade. Nós somos seres energéticos, né? Parte do pressuposto que a gente, sem o sol a gente não existiria, então a gente precisa da energia do sol. Por qual motivo? Porque nós somos essas baterias que a gente armazena tanto energia boa, como a gente armazena energia que não é tão boa. Com certeza. Existe até os vampiros, né, que sugam nossa energia. Tem que tomar cuidado. Viu como eu aprendi? Eu estou assim já formada em energia. Então, por favor, nos passe a pauta de hoje. A nossa pauta de hoje vai muito ao encontro de um esporte que eu pratico, Elga, e o que aconteceu agora, há 2 semanas atrás, com um menino que acabou falecendo num treino de maratona. A gente fica falando de energia, vou falar de falecimento, né? Mas a morte não é algo ruim, né? É ruim para quem fica. Então, assim, é porque o desconhecido sempre nos intimida. Então, geralmente a gente olha a morte como algo negativo. Mas a morte é leve também, é uma passagem. É uma passagem. Mas nesse caso, eu vou explicar o que aconteceu e também um alerta para todos os nossos telespectadores do que é possível e do que não é possível. Sim. Eu pratico corrida, eu sou maratonista. O que é ser um maratonista? É correr 42 quilômetros, 195 metros. Não é? Sim. É correndo. Não é caminhando, não é passeando, é correndo. Para eu chegar nesse ponto, eu precisei passar por diversos treinamentos. Com certeza. Físicos. Eu fui a médicos, eu me cerquei de profissionais para me amparar para que eu pudesse acontecer, né? Isso é um fato. Outro fato que também, para eu contextualizar a história, que dos anos para cá, muito se fala em coach. Demais. Para tudo, né? Para tudo. Para tudo que você imaginar. E muitas vezes é um curso que você vai lá de um final de semana, sábado e domingo, você já sai com certificado de coach. Então, é meio temeroso muitas vezes entrar nesse assunto. Da mesma forma que qualquer área, em qualquer profissão, vão ter aquelas pessoas que a gente chama de charlatão. Isso. E a gente ouve falar em vários momentos, e na mídia está toda hora, né? Aconteceu esses dias. Os alertas, né? Uma médica estava uma enfermeira estava se passando passar por uma outra médica. Isso, que absurdo. Aí a própria médica foi consultar com ela na hora que ela receitou e carimbou com o nome dela, falou assim, não, esse carimbo, essa médica, esse RM é meu, sou eu. Aí ali deram a voz de prisão para ela. Meu Deus do céu. Então existe isso. Mais um ponto. Eu faço hoje, com a experiência que eu tenho, com o estudo que eu tenho, eu faço hoje mentoria para quem quer correr maratona. Olha que legal, Campelo, eu não sabia. Tem mais essa habilidade, essa competência que eu desenvolvi em mim. Mentoria. Inclusive, eu estou fazendo uma mentoria com a Luciana Vilela, que ela vai correr a primeira maratona dela em Buenos Aires. Olha que legal. Essa mentoria que eu faço, eu não sou profissional da educação física. Eu não sou um médico cardiologista, eu não sou um médico ortopedista, nem um fisioterapeuta. Eu sou uma pessoa que trabalha o comportamento humano. Sim. Então, eu estou fazendo mentoria com ela, trabalhando o processo emocional dela, o processo de sentimentos, o processo de comportamento do que vai acontecer com ela. Né? Sim. Isso também é chamado de coach. Sabe que coach, a tradução para o português seria treinador. Né? Estou treinando ela
Por exemplo, aqui numa determinada situação, vamos dizer que ela está correndo e vem um pensamento negativo, ou ela escuta alguém falando que está com dor, ou escuta alguém falando assim, não quero mais isso, vou parar. Como que ela vai se alimentar dessa informação? Ela vai deixar essa informação chegar nela, porque se deixar chegar essa informação nela, ela vai começar a alimentar e vai começar a sentir dor, Sim. vai começar a querer parar, né? Então, eu já faço um trabalho prévio com ela, já preparando ela emocionalmente para alguns percalços que possam acontecer durante a prova. Ela saber lidar. Ela já sabia lidar, ela já sabia o que fazer, como fazer. Sim. Existem outras ferramentas chamadas âncora para dar sustentação, âncora para que a pessoa possa tirar forças de dentro dela, para pensar coisas boas, pensar positivo, focar no objetivo. Então a gente implanta âncoras. Eu bloqueio o negativo com o positivo. Eu gostaria muito que você nos falasse, nesse caso, a pessoa está lá correndo, vem um pensamento negativo. Aí ela ou tem uma algo. âncora. Ela tem que ter uma âncora. Então eu preparo essa âncora com ela, nós preparamos essa âncora com ela, para que quando vier, ela faça um movimento. A âncora por exemplo, antigamente, no Jornal Nacional, eles usavam canetas. Eles nunca usavam aquela caneta para nada. Sim. Aquela caneta era uma âncora para eles se sentirem seguros na hora de falar, porque era ao vivo, não tinha como gaguejar nem nada. Era uma âncora para eles se sentirem seguros. Sim. Né? Então, pode ser um objeto, pode ser um movimento, pode ser apertar um dedo, sabe? Pode ser pegar na mão. Entendi. Qualquer ancora coisas boas. Então, tem todo um processo para fazer isso. Você pode levar um terço, alguma coisa que você se sente protegido. Exatamente, se sente protegido. A gente também trabalha mantras, né? Tem o meu, eu posso, eu consigo, eu sou merecedor. Eu usei muito. Eu sou feliz e grata, esse é o meu. Sempre eu sou feliz e grata. Eu usei muito em Boston, então eu usei isso e isso traz uma energia, isso fortalece adoro os a gente. Mantras. Né? Fortalece a gente. Então eu faço mentoria para que a pessoa consiga. E é um processo que é de 4 a 5 meses. Entendi. Para que a pessoa esteja bem, esteja preparada, não só no mental, como no físico, né? Pois muito bem. Aconteceu agora, Pablo Marçal, ele foi candidato à presidência da República na última eleição. Ele é um coach de sucesso e é famoso. Demais. Né? Ele é famoso, ele é daquele que fala que você tem que acordar 5 horas, tomar banho gelado. Então eles têm as crenças dele. Ele é o exemplo, né? Ele tem as crenças dele, ele acredita nisso, ele atua nisso. Sim. E ele faz isso até muito bem, ele tem o dom da palavra. Demais. E aí a empresa dele cresceu, e aí ele tem um sócio, tem uma empresa. E dentro dessa empresa propuseram um desafio de uma corrida para desbloquear a mente. Né? Olha que legal, não estava sabendo dessa. Eles iam correr, era para ser legal, mas não é bem assim. Não foi legal, então. Assim. Pegar pessoas que não estão preparadas para correr. Fisicamente, não estão preparadas nem fisicamente. mental, nem fisicamente, então. E aí estavam ali para correr, para destravar o mental, para falar assim, eu posso, eu consigo. Entendi, e a ideia era correr 21 quilômetros. Meia maratona. Meia maratona. Só que lá, onde eles estavam se preparando, alguém deu a sugestão. Quem corre 21... Corre 42. Corre 42. Meu senhor, é bem diferente, né? É muito diferente nisso daí. E aí, quando você está em grupo, Elga, isso é notório. Um motiva o outro. Um vai no outro. Não tem aquela coisa que fala, Maria vai com as outras? Sim, tem a coisa de não querer desistir, né? Não querer pessoa desistir. Não quer, não vai ser, não que vou os ser eu pensar? que vou parar por aqui. Eu vou conseguir desbloquear minha mente, eu vou fazer um desafio, eu vou ultrapassar, eu vou mostrar para os outros, né? E no transcorrer do desafio que eles estavam, o rapaz estava filmando. E sabe o que ele falava nessas filmagens? Olha, eu vou aproveitar esse gancho, Campelo, e deixar todo mundo que está acompanhando, como eu, curioso para saber o que foi filmado aí nesse momento que eles falaram. Vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta nessa segunda-feira fantástica, né, minha gente? E com essa conversa que sempre nos acrescenta com Carlos Campelo. Estou curiosa, muito curiosa, para saber o que foi filmado, o que foi falado naquele momento, Campelo.
Helga, olha só, tá nas redes sociais, né? Provavelmente ele estava fazendo os stories dele, nas redes sociais dele, ele estava filmando e falando, eu estou aqui nesse desafio, e da mesma forma que eu estou para desbloquear a mente, para mostrar que eu sou capaz, que eu posso, que eu consigo, que tudo é a minha mente que vai me travar. Helga, muitas vezes na vida da gente, isso é fato. Muitas vezes nós nos boicotamos, Com certeza. nós procrastinamos. Acho que muitas vezes, até a grande maioria das vezes, Sim, nas nossas por N decisões. fatores. Né, para tudo. Falta né? de segurança, falta Pra de tudo. coragem, medo, né? Tem, Sim. Helga, tem coisa para decidir. Se vai casar, se vai separar, se vai ter filhos, se não vai ter, se vai mudar de cidade, se vai sair do emprego, se vai aceitar uma proposta nova, sabe? Com Então, certeza. muitas vezes deixa a gente num ponto assim que a mente começa a nos boicotar. E se der errado? E se eu não conseguir? E se eu sentir falta? E se eu isso? E se eu aquilo? E a pessoa acaba muitas vezes não fazendo. E o tempo passa e a pessoa fica parada Verdade. aquilo ali. Certo, Helga, isso acontece? Acontece. Que a gente tem ferramentas para desbloquear algumas crenças que a gente chama de crenças limitantes? Temos. Mas a gente tem que também ter o bom senso do que é esse limitante. Então, ele Sim. estava falando aquilo ali, e em dado momento, inclusive, ele falou, olha, eu foquei em determinada pessoa, e eu tive que parar, porque estava formigando meu pé, eu tive que parar para arrumar o tênis. Já era uma deixa que ele estava tendo um problema de saúde. Mas ele não sabe, ele nunca correu. Sim. Ele nunca correu uma meia maratona. Esse menino, 26 anos, Meu um rapaz Senhor. novo, sabe? Que tinha mudado de cidade para ir fazer esse curso lá nessa empresa do Pablo Marçal para desencadear novos Lógico. conceitos, novas formas de ver, né, a vida, e entrou nesse desafio, desculpa a expressão, mas nesse ridículo desafio. Nessa furada, né, campeão? Nessa furada completa. Sim. Aí daqui a pouco ele fala assim, olha, eu me esforcei, mas eu alcancei a pessoa. Isso, Helga, a gente quando está treinando, o que a gente mais faz é foca no seu objetivo. Não se compare com outra pessoa. Acho que nós temos 3 anos aqui falando exatamente a mesma verdade. coisa. Se tiver que se comparar, Com você mesmo. se compare consigo mesmo. Viu Não se sua aluna aqui? compare Eu com estou outra- assim, olha, com sem outra na ponta pessoa. da língua. Exato, e o nosso telespectador também já ouviu a gente Sim, falar com certeza. muito sobre isso. Né? Então ele teve que fazer um esforço a mais para se aproximar do outro rapaz. Enfim, eles iam correr 42 quilômetros. E realmente, então, o desafio foi aceito de 42? Ele foi aceito. Olha Ele só. passou mal no 15º. Nossa, E ele veio a mas- óbito. Meu senhor, foi sério assim? Foi sério. Nossa, eu não estava sabendo dessa história. Há muito tempo? Aconteceu há muito tempo? Tem ou 2 foi semanas. Recente? Tem, há 2 semanas. Meu senhor. Ele veio a óbito, 26 anos. Olha só que falta de responsabilidade. Irresponsável, totalmente irresponsável, totalmente irresponsável quem propôs isso. Porque, olha, existe limitação, existe crença limitante, existe procrastinação, existe o nosso cérebro nos boicotar, existe. Mas também existe o limite do bom senso. E a Correr limitação 40 física limitação também. física. Sem preparo nenhum, né? Ele não Na realidade, corria. não corria, o corpo não Mesmo estava quem preparado. corre, Não fez nenhum exame Mesmo também. quem corre 5 quilômetros, quem corre 10 quilômetros, para correr uma meia maratona, exige um certo preparo, que é o 21. certeza. Para correr 42, exige muito preparo, a não ser que seja aquelas pessoas que têm, sabe, que tem o dom, que nasce, isso aí é os uma em ETs um da vida, né? bilhão de pessoas. Sim. Né, que possa acontecer isso. Mas mesmo assim a gente não indica. A gente indica, procura um profissional de educação física para te orientar, né, Com para corrida, certeza. para fazer fortalecimento, né, para você não perder qualquer tipo de problema, ter qualquer tipo de problema físico, motor, seja lá o que for. Já imaginou, machuca um joelho e aí para de andar? Com Né? certeza. Procura um cardiologista para saber como é que está teu coração. Procura um nutricionista para saber qual a alimentação adequada que você tem que fazer, que nutrientes que você tem que fazer. A gente acaba debilitando muito o corpo quando corre uma maratona. Então tem que estar muito bem preparado Com certeza. fisicamente. Mentalmente, sim. Muitas vezes eu falo assim, olha, 90% de uma maratona é uma decisão mental, 10% é físico. Eu não estou desmerecendo a parte física, eu estou falando porque a pessoa pode estar 100% apta para correr uma maratona no melhor tempo possível. Mas se ela colocar na cabeça dela que ela não vai conseguir, ela não vai conseguir. Com certeza. Então, Tenho certeza a mente disso, ela na pode realidade. boicotar
o teu corpo físico, mas o teu corpo físico não vai fazer você se transformar numa mente mais forte ou não. Né? A ideia é inversamente proporcional. Então ele propôs isso. E o nosso alerta aqui é vários, entre vários, né? Se fosse fazer alguma coisa que é endurance, que exige do corpo, exige muito do corpo, antes de fazer, se cerque de recursos, de profissionais que vão te habilitar. Olha, você pode. Faça os exames. Faça os exames, você Precisa pode. ver suas condições físicas, né? Isso não é brincadeira. Não vai com os outros, sabe, porque os outros estão fazendo. Mesmo eu que corro a maratona, né? Se passa outra pessoa correndo, eu já fiz isso, tá, Elga? Não vou mentir. Passava outra pessoa correndo que nem louco. Não vou deixar. Passava que nem louco, não vou deixar. Não vou deixar. Aí ela até passava essa pessoa. Chegava lá na frente, eu quebrava. Não tinha mais força física. Não conseguia... Não concluía, não atingia aí na realidade, saía do seu planejamento. Saía do meu planejamento. Sim. Né? Saía do meu planejamento. Então, eu aprendi muito errando. E muitas vezes até era orientado e mesmo assim, olha, não, eu posso, eu consigo, sabe? Sim. Intransigência, imaturidade, né? Que a vida acaba nos ensinando, fala, não é bem assim, não é bem assim. É uma evolução, É uma evolução, e eu venho divulgando isso, eu venho influenciando pessoas, eu venho mostrando para várias pessoas que me rodeiam que isso é possível. Se você tiver uma boa estratégia, uma boa cabeça, você consegue, desde que esteja bem preparado fisicamente. Né? Existe essa questão aí que é muito importante. Que é importante, que é fundamental. É tão importante que acarretou o óbito da pessoa que não estava preparada. Estava assim, eu consigo, eu vou desbloquear minha mente, eu vou conseguir correr 42 quilômetros. Né? Então, não façam isso, não é indicado. Vão ter coaches experientes, vão ter milhares de coaches aí que são inexperientes. Né? Então, tome cuidado, tenha um bom senso, saiba, observe o que é o seu limite e o que não é, até onde você pode ir, até onde você não pode ir. Essas promessas mirabolantes. Outro dia também, eu estava num determinado lugar que tinha uma pessoa que ela estava na mesa prometendo que curava a depressão em 4 sessões. Olha... Assim, eu olhando aquilo ali, eu não quis ser quem cai numa dessas. Eu não quis ser deselegante. Eu fiquei na minha, não falei absolutamente nada, porque eu era um convidado, outra pessoa era também convidada, não era nem um local de discussão de conteúdo, era uma festa de aniversário. E aí você entra num embate desse, torna algo desagradável. Entendi. Até porque depressão, se você for pesquisar direitinho, ela não tem cura. Ela tem você gerenciar, você manter ela durante a vida. Mas a pessoa estava prometendo cura. Então, da mesma forma, vão ter profissionais, vão ter coaches, não são poucos, Elga, que vão prometer coisas mirabolantes. Sim. Vão prometer ganhos fantásticos. Eu acho que a partir do momento que já é algo assim, usando de exemplo, curar a depressão em 4 dias, acho que o natural já é você desconfiar, né? De uma promessa dessas. Mas assim. Depende do estado emocional que está a outra pessoa. A pessoa não está naquele desespero. Se outra pessoa está no desespero, está vulnerável, né? Exato. Entendo. Exato. Ela vai acreditar em qualquer coisa. Se você falar, olha, pega aquele negócio de galinha lá e passa na testa, a pessoa vai fazer. Principalmente quando são questões assim de doenças. No caso mental ainda, né? A pessoa já está realmente vulnerável. Exato. E também esse alerta é para você quer fazer alguma coisa, procura profissionais que estão aí no mercado, profissionais que demonstram sérios, né? Que têm condição. E mesmo assim, Pablo Marçal, é sério, né? Mas se promover uma situação dessas, né, Elga, é complexo. O pessoal já fala, vamos andar em brasa, vamos andar em cima em caco de vidro. Ele é ser humano, né? Passível de erro. Tudo isso. Vamos quebrar um erro muito grande. Vamos quebrar madeira, os coaches aí vão me matar, mas tudo isso é truque. Tudo isso é truque. Sim. Né? É truque que a pessoa olha e ela acredita. Né? Não tem aquele ilusionista, ele está fazendo uma ilusão na sua frente.
né? Você não consegue enxergar, Você não está né? enxergando. Cadê a hora da tão, mágica, tá né? tão visível para quem não está prestando atenção e as pessoas não enxergam. Nós somos assim, né? Com certeza. Nós somos assim. Então, o que a gente chama de alerta é que para essas questões que envolvam principalmente a parte física, a parte financeira, sabe? A parte de relação, procura ter cautela, procura profissionais, procura uma segunda opinião. Não, simplesmente não aceite. E se alguém falar assim, olha, você é fraco mentalmente, você não aceitou o desafio de correr 42 quilômetros. Não, você não é fraco por não aceitar o desafio. Você é forte por ter tomado a decisão. Muito ao contrário. Se posicionar, né? Me posicionar, com firmeza, como você fala. Lembra que a gente falou no programa passado do bonzinho, aquele que acaba não se posicionando, né? Sim. Eu tenho que despertar aquelas coisas que o malzinho tem. Não vou correr 42 quilômetros, eu preciso ter um preparo físico, eu preciso saber como que está a minha condição física, eu preciso saber como está meu coração. Que é uma coisa que eu preciso de um profissional. Que é o que mais mata, né? Hoje, ataques cardíacos, tendo aí, assim, pessoas jovens passando por isso, vindo a óbito. Menino, 26 anos. Olha só. 26 anos. Gente, que história. E tem lá chocante. o vídeo dele. Então, eu vou desbloquear minha mente, eu vou correr 42 quilômetros, eu vou desbloquear minha mente. Não é assim. A gente tem histórias aqui em Cuiabá mesmo de pessoas que tiveram mal súbito com corridas de 7 quilômetros. Olha só. Então, está todo mundo sujeito. Eu fiz o tratamento, eu fiz tudo certinho, tô preparado. Ainda assim pode acontecer? Pode. Um esforço que você venha desempenhar assim, que exija muito do seu corpo, pode desencadear algum problema, mesmo você estando relativamente bem, né? Então pode. Agora imagina se a pessoa não está preparada. Então o nosso alerta aqui, eu trouxe esse tema para a gente debater, para chamar a atenção para os nossos telespectadores, assim, existem coaches, existem profissionais motivacionais, existem. Funciona, mas também, do outro lado, tem a pessoa que tem o livre-arbítrio de saber escolher, de saber decidir, de saber se posicionar, se aquilo faz bem para ela ou saber não. Saber os seus limites também, tem que respeitar, saber, né? Tem que respeitar os seus limites. Né? Tudo tem o tempo certo, tudo tem a hora certa, tudo tem o lado certo. Tem vários vídeos, tem até situações, tem histórias de pessoas do tipo, eu perdi o avião e o avião caiu. Né? É verdade. Sabe, e a pessoa ficava lá lamentando, porque eu perdi o avião, coisa parecida, depois quando soube que o avião caiu. Então, tem várias histórias dessas, né? Tem muitas coisas, tem muitas notícias ruins, infelizmente, que elas vêm, ficam com pena, com sentimento das pessoas que acabam sendo penalizadas, mas vêm para servir de alerta para muitos. Com certeza. Né? Para muitos, para também observar que muitas vezes algumas coisas que a gente acha que é ruim, né, na vida da gente, muitas vezes a gente culpa ruim naquele momento. Quando o tempo passa, você vai ver que aquilo ali foi positivo. Se não fosse aquilo ali, você não teria dado uma guinada na vida. Aquele momento serviu para você mudar toda a sua vida. E tem fábulas que contam essa história. Eu acredito muito nisso. Na realidade, já tive várias experiências que me certifiquei que às vezes o que parece ruim naquele momento é a melhor coisa que aconteceu para você. Olga, e a gente tem que ter muita fé e acreditar muito nisso. É dolorido? Né? Mas o ato de eu sofrer pelas perdas é uma escolha. Tem uma frase que eu aprendi que fala assim que a dor vai acontecer. A dor, ela acontece, mas o sofrimento é minha escolha. É opcional. É opcional. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Exatamente. Também adoro. Exatamente. Então a gente está sujeito à dor. Né? Posso sofrer? Devo sofrer. Tem a fase do luto, né? Que a gente Às fala. vezes é importante até você sofrer. É importante. Né? Mas também tem um limite de se sofrer.
né? A gente até fala assim, olha, 3 meses, passou de 3 meses, vai procurar ajuda Vai pra profissional, terapia. vai para terapia, porque já não é mais Sim, normal, né? aham. Então, o alerta é esse, olha, existem profissionais? Existem. Existem crenças limitantes, a mente que bloqueia? Existe. Mas também existe o bom senso de você se conhecer, de você se respeitar, respeitar os seus limites e se cercar de informações de outros profissionais que possam determinar, que possam te orientar para qual rumo que você pode ir, até onde você pode ir e se é que você pode ir, né? Perfeito. Campelo, adorei o bate-papo. Fiquei chocada com essa história, não tinha conhecimento, mas obrigada por trazer isso para o nosso conhecimento, para alertarmos as pessoas sobre isso, né? Eu achei muito interessante e foi, assim, um grande alerta para iniciarmos essa semana. Elga, e assim, deixa mais uma vez reforço, né? Eu trabalho com isso, eu me senti na obrigação de falar disso, porque eu trabalho isso com pessoas e com muita responsabilidade. E eu ver um negócio desse, para mim, desculpa falar novamente, foi completamente irresponsável, né? Demais. E alertar as pessoas, olha, você pode? Pode. Comece devagar, com profissionais, que você vai conseguir alcançar até correr a maratona. É isso aí, tudo dentro da segurança e da responsabilidade, Exato, né, Campelo? Mais uma vez, muito obrigada, adorei esse bate-papo, te espero na próxima semana. Satisfação. E o nosso programa de hoje fica por aqui, mas a semana só está começando, tem muita coisa boa vindo aí, então fiquem preparados e aqui com a gente a semana toda. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Atenção, oportunidade, pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso canal no YouTube, reveja este programa que já está lá à sua disposição e não se esqueçam de se inscreverem em nosso canal. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.